A atual crise na França vem assustando toda a Europa, porque desta vez as coisas parecem estar passando dos limites. A cidade de Paris vive em conflitos, com toneladas de lixos espalhados, sem contar os incêndios. Os portos e refinarias, vez ou outra, enfrentam vários bloqueios, resultando em falta de combustível por todo o país, como pode ver nesta imagem. E a cabeça do presidente sempre está sendo pedida nas ruas. E a pergunta que se faz neste momento é: será que a Europa aguenta o colapso de uma das suas maiores economias? E o que realmente está causando todo este conflito interno na França? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos juntos agora entender tudo isso. A França sempre foi palco de grandes eventos e revoluções dos últimos séculos no mundo. A Revolução Francesa, por exemplo, é um grande divisor de águas do rumo que o Ocidente tomou, pois trouxe a queda da monarquia absolutista, influenciando outros países e impérios a seguirem o mesmo rumo, tal como o movimento político e intelectual conhecido como Iluminismo, que também nasceu e proliferou por lá e se espalhou pelo mundo no século XVIII. O país também já foi um dos maiores impérios do mundo, quando Napoleão conquistou vastos territórios pela Europa, Ásia, África e regiões do Oriente Médio, o que ficou marcado como período napoleônico. As conquistas de Napoleão caracterizaram o que é conhecido como o Primeiro Império Francês. Coroado como imperador da França pelo Papa, Napoleão fez história incendiando de guerra toda a Europa, chegando ao ponto de governar cerca de 10% de todo o território do mundo, controlando diretamente vários territórios europeus como Espanha, Reino da Itália, Reino de Nápoles, toda esta área do mapa, e indiretamente várias outras áreas do globo terrestre, onde ele invadiu e saqueou, deixando seu rastro de grande general imperador. Até Portugal, que era aliado da França, sofreu com as loucuras expansionistas de Napoleão. Dom João VI, em 1807, chegou a fugir de Portugal, correndo dos exércitos napoleônicos após desavenças. Nesta época, a família real e o Reino de Portugal foi totalmente transferido para o Brasil, tornando o Brasil oficialmente o país Portugal naquela época, sendo o Rio de Janeiro a capital do Reino de Portugal. Louco isso, né? Mas voltando à história principal, assim, a França teve várias colônias espalhadas pelo mundo, pagando impostos a seu estado. Colônias até aqui na América do Sul, que até hoje é território francês. Inclusive, pode-se dizer que a França faz fronteira com o Brasil, pois a Guiana Francesa está localizada aqui acima no mapa sul-americano. Ou seja, a União Europeia tem um território aqui nas Américas. Mas continuando o assunto, a França também teve participação ativa nas duas guerras mundiais, sendo que na Segunda Guerra, a França sofreu muito nas mãos dos alemães com fortes invasões e tomadas de território. Enfim, deu para ver que a França é um dos países protagonistas no mundo quando se trata de períodos históricos. E já pegando este gancho sobre história, o país tem o maior e mais visitado museu do mundo, que é o famoso Louvre, localizado na cidade de Paris, capital. E é daí que vem um dos setores mais importantes da economia da França, o turismo. Pois a França também é o país mais visitado do mundo, com números impressionantes. Em 2019, por exemplo, a França teve 90 milhões de visitantes, tendo só Paris recebido 40 milhões desses visitantes, o que movimentou cerca de 229 bilhões de euros e gerou mais de 2 milhões de empregos. Para se ter noção dessa dimensão, o Brasil neste mesmo ano de 2019 recebeu apenas 5 milhões de visitantes. E em pensar que se cabe 15 Franças dentro do Brasil. Bem, e você deve ter reparado que citei o ano de 2019 como parâmetro, pois depois de 2019 sabemos o que aconteceu no mundo, né? Os anos de 2020 e 2021, todo o mundo sofreu com a crise pandêmica. Até mesmo os países europeus mais ricos, como a França,
foi um golpe e tanto. Imagina o país mais visitado do mundo tendo suas fronteiras fechadas e voos cancelados. Imagina quem dependia totalmente do turismo para manter seu negócio. Estudos do Conselho Mundial de Viagens e Turismo estima-se que no ano de 2020 a perda com a economia francesa teria sido de incríveis 130 milhões de euros por dia, sem contar todos os outros setores de serviço e produtos que foram afetados direto e indiretamente. Tudo isso foi algo que realmente bagunçou um país mesmo sendo rico e desenvolvido. Mas não foi isso exatamente que causou o estado de caos que a França vive no momento. Alguns grandes detalhes pontuais de um passado recente é a resposta para tudo isso. Após a Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados, os Estados Unidos lançou o Plano Marshall para ajudar na reconstrução dos países mais afetados da Europa. Sendo assim, a França foi um desses países que receberam ajuda financeira dos americanos para acelerar seu crescimento e economia, e isso funcionou. Funcionou tanto que a Europa experimentou o período de máximo crescimento econômico de sua história. A produção industrial cresceu 35% e a produção agrícola havia superado níveis dos anos pré-guerra. E a França encabeçava esse crescimento, tanto que o país se tornou um dos maiores produtores e exportadores agrícolas da Europa Ocidental. Mas com todo esse crescimento veio também a ampliação do Estado, que passou a estatizar indústrias, além de uma reforma política com fortes medidas de bem-estar social, juntamente com a implementação de uma nova previdência social com comissões do trabalho. Previdência social. Lembre-se deste termo, falaremos dele daqui a pouco. Bem, mas a princípio essas medidas deram bons resultados à economia do país, que crescia na média de 5% ao ano. Mas como toda medida populista, uma hora a conta começa a chegar. E em meados da década de 70, a economia começou a desacelerar no país, com inflação e desemprego perto dos 10%, níveis altos se comparado com outros países da Europa. A França se manteve assim com forte intervenção estatal até meados dos anos 80, quando os comunistas saíram do poder e governos mais liberais à direita foram eleitos, valorizando investimentos privados para estimular a economia, e até privatizando grandes empresas como a gigante aérea Air France e a automotiva Renault. Logo em seguida veio a formação da União Europeia, e a França se consagrou como uma das maiores economias da Europa ao lado da Inglaterra e Alemanha, levando um sistema de social-democracia até então, mas ainda assim sofrendo para se reerguer pós-crises econômicas como a de 2008, que a fez ficar para trás com relação à Inglaterra e Alemanha na retomada. Mas o que voltou mesmo a reinar na França nas duas últimas décadas foi o forte intervencionismo estatal e o assistencialismo social, fazendo o país se tornar o que mais gasta com bem-estar social com relação a seu PIB no mundo, tendo 32% de todo o dinheiro arrecadado indo para seguro social, além de saúde e educação, que é de graça no país. E para bancar isso tudo, a França foi aumentando cada vez mais seus impostos e tributos, chegando ao ponto de, em 2012, o presidente François Hollande, do Partido Socialista, estipular impostos sobre grandes fortunas, com um cálculo de que todo o cidadão que tivesse um rendimento acima de 1 milhão de euros por ano deveria ser tributado para pagar 75% de imposto de renda. O genial presidente François Hollande acreditava que, assim, teria no ano seguinte uma arrecadação de 35 bilhões de euros a mais. Mas adivinha? Esta arrecadação não chegou nem na metade dos 35 bi esperados no ano seguinte. E pior, foi constatado que cerca de 22 mil milionários deixaram a França neste período, levando consigo também os investimentos. E teve até jogadores franceses ameaçando a parar a liga de futebol, o que levou a França nesta época a ganhar o singelo apelido de Cuba sem Sol. O plano, é claro, não deu certo, mas foi mantido até 2017, quando o genial presidente François Hollande deixou seu cargo. Junto com isso, a França também acumulou excessos de leis trabalhistas que dificultam muito a vida das empresas na hora de contratar e despedir, fazendo o desemprego ser uma causa natural diante disso.
pois um mercado com muitas regulações estatais perde a sua dinâmica e agilidade. Empresas às vezes são obrigadas a manterem menos funcionários para não terem dor de cabeça caso precise demitir. E não precisa nem dizer que um país assim é dominado por grupos sindicalistas parasitas que querem cada vez mais direitos e regalias às custas do pagador de impostos. Mas no começo de 2018 entrou em vigor uma reforma trabalhista que foi aprovada a duras penas no Congresso francês para tentar salvar a economia do país de uma derrocada maior. Bem, isso até ajudou, mas ainda flexibilizou pouco e não foi o suficiente, justamente por causa de polarizações políticas e forte atuação de sindicalistas. E todos esses detalhes somados nos leva ao caos de hoje na França. Você vendo essas imagens de hoje na França pode até se assustar com tanta desordem, quebradeira e confrontos em um país de primeiro mundo da Europa. Mas digamos que isso é algo normal na França. Como já dissemos em toda contextualização anterior deste vídeo, a França e principalmente a cidade de Paris é marcada por protestos e execuções em massa, como a Revolta das Guilhotinas, que aconteceu durante a Revolução Francesa, responsável por decapitar dezenas de milhares de pessoas em poucos anos. E desta vez, o povo francês grita querendo a cabeça novamente de seu governante maior. Desta vez, não o rei, mas o presidente atual, Emmanuel Macron. As coisas parecem ter tomado proporções gigantes novamente. Mas qual o motivo desta vez? O povo francês, ou parte da população, está nas ruas desta vez em protesto contra a nova reforma da Previdência que Macron aprovou sozinho, invocando um artigo da Constituição, o 45.3, que lhe permite passar a reforma da aposentadoria sem precisar de votação dos parlamentares. Sim, parece autoritário, mas perante a Constituição ele fez algo lícito e válido. E o Congresso, digamos que aceitou também, pois teve um pedido de cassação de seu mandato que não houve voto suficiente para o tirar do poder de presidente. E a mudança na aposentadoria passa então de 62 para 64 anos. E é por isso todo o alvoroço da população. Parece pouca coisa, né? Mas em um país já acostumado com o assistencialismo extremo e em ter o Estado como seu provedor total, isso já é motivo de grande indignação. Ainda mais porque o atual presidente Macron tende a ser de centro, o que faz a ala sindicalista ser sua oposição, pois essa turma está tentando de tudo para voltar ao poder. Mas vale lembrar que para uma oposição qualquer motivo é motivo, pois é válido lutar por seus direitos, até mesmo pelo fato de que quando a regra muda no meio do caminho, muitas pessoas se sentem prejudicadas. Mas a grande verdade que chefes de estados não querem admitir é que a previdência social é uma verdadeira pirâmide. Por isso, de tempo em tempo, eles precisam mexer em suas regras para não colapsar de vez. E a taxa de natalidade da França vem caindo muito também. Então, daqui uns anos, a grande maioria será de idosos prontos para receber seu salário de aposentado, mas não terá jovens suficientes trabalhando para arcar com isso. Aí é o fim da pirâmide. Deu para entender? E outra questão que podemos entrar é sobre a França e seus governantes serem péssimos administradores, pois além de ter criado uma população mimada, acostumada a regalias, a França, mesmo com muito dinheiro, não consegue realizar suas promessas assistencialistas. Quando digo muito dinheiro, é muito mesmo. Há uma questão escondida nas entranhas dos poderes franceses, que nunca é falada, que são as tais colônias invisíveis na África. Sim, a França explora recursos naturais e mão de obra até hoje em países altamente pobres da África. Isso traz bilhões e bilhões de euros diretamente para a economia da França todos os meses. A propósito, o caso atual sobre o Níger está ligado a isso. Este é um assunto obscuro e indignante que você precisa saber. Assista depois este vídeo recente aqui do canal que dedicamos a contar toda essa história de covardia francesa em território africano. Isso contextualiza a hipocrisia da população francesa, que hoje vai para as ruas pedindo ainda mais direitos e assistencialismo social sem trabalho pesado, ostentando um PIB de trilhões que grande parte vem de exploração africana.
E finalizando, outro detalhe atual também é que a França gastou demais para bancar a população trancada em casa sem trabalhar, mas recebendo na época da pandemia. E o resultado foi inflação e mais endividamento. Para se ter uma ideia de como a França está hoje, sua dívida pública antes da pandemia em 2019 já era de 98% com relação a seu PIB, mas hoje já alcança o assustador número de 118% do PIB, acima dos padrões estabelecidos pela União Europeia, já se tornando o quinto país com a maior dívida pública do eixo da União Europeia. Bem, ainda assim, a França é uma das maiores economias da Europa, mas não há sistema que se sustente com tanto assistencialismo, protecionismo e regalias como esse. E é isso que está acontecendo na França. A conta está chegando agora, e está chegando juntamente com uma crise diplomática de toda a Europa para lidar com a guerra da Rússia e Ucrânia. Este ano de 2023 pode ser realmente um divisor de águas na história da França e de toda a Europa, pois os tempos de bonança e fartura podem estar com os dias contados. Putin já fechou o registro do gás e a Europa ainda não caiu na real, principalmente aquela parte da população que vê o Estado como seu pai maior e acredita que tem o direito de ter tudo de graça, no conforto de sua casinha quente e aconchegante, e que quando perde isso, basta incendiar a cidade e espalhar toneladas de lixo pelas ruas. E claro, como diz o manual, bloquear os portos, refinarias, transporte, energia e tudo mais. É algo como uma criança pirracenta esperneando no chão. Assim é hoje a população europeia soberba, que foi criada a muito assistencialismo e 30 horas de trabalho semanais pelo governo bonzinho que provém tudo. A conta está chegando para a Europa e a França vai ser o novo campo de experimentos para vermos os resultados. E se você chegou até aqui e gostou deste vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal e fique à vontade em deixar sua opinião nos comentários. E a propósito, não deixe de ver o polêmico vídeo sobre as colônias francesas na África, que está sendo sugerido agora na tela para você. Clique nele e nos vemos lá agora. E obrigado pela companhia neste que foi mais um episódio de Incríveis Números.